Então, bom dia, bem-vindas à nossa oficina de sinergia, que é especialmente dedicada para que a gente possa compartilhar as experiências de potencial pleno. Realmente, a nossa experiência direta do que é viver nessa frequência de potencial pleno. Então, como eu já falei antes aqui para vocês, aqui essa sala hoje está... eu não conheço muito bem a Victória, a Márcia eu estou conhecendo agora, mas algumas pessoas aqui, a maioria, são bastante determinadas com relação ao caminho de volta para casa. Muito determinadas. E a Thaís, que eu acompanho, eu conheço a Thaís há muitos anos, logo que eu cheguei em Curitiba. E a determinação dela já era uma qualidade natural dela. Em tudo que ela fazia, ela era muito determinada. Mas aqui na Synergy, ela me surpreende. Sinceramente, ela me surpreende. Determinadíssima. Sim, Victória, você veio através da Thay, né? Bem-vinda. Então, eu vou deixar a palavra com a Thaís para ela compartilhar com vocês esse tema que ela escolheu, que é a determinação, a importância da determinação no caminho de volta para casa. Fique à vontade, Thaís. Ok, bom dia a todas. Tem pessoas novas aqui, né? Então, eu sou orientadora da Synergy Place e sou psicóloga também. Estou aqui na Synergy faz quase 3 anos. E hoje eu escolhi falar um pouquinho para vocês sobre a determinação. E quando eu comecei a me preparar, eu fui buscar o significado da palavra oficina. E foi tão interessante o que eu encontrei, porque é algo como ensinar é transmitir, não é transmitir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua própria produção e construção. Então, é um espaço de construção coletiva de conhecimento, né? Por isso eu quis, através da minha participação aqui, trazer essa pequena experiência vivida como uma forma de troca e motivação de algo que é possível para todos nós podemos, né? E para mim também é sempre um pouco mais fácil, acho que para todos, né? Quando tem a experiência direta, como a gente diz aqui, né? Experimentei, vivi e posso trazer de uma outra forma. Muito bem. Aqui na Synergy Place, nós aprendemos que existem apenas 2 estados referenciais com os quais vivemos todas as nossas experiências, a unicidade e a separatividade. E sempre nós estamos em um desses estados referenciais. O resto são histórias. Aqui nós mudamos de referencial espontaneamente através da prática da fórmula, né? Por isso é natural inicialmente nós não sabermos como lidar com ele. E voltar para casa, gente, é começar a perceber em que estado nos encontramos e, a partir dessa percepção, iniciar o trajeto de volta à origem, né? Então, olha que lindo. Na verdade, a unidade já está dentro de nós e aqui o nosso movimento é voltar para isso, né? E esses 2 referenciais, à medida que caminhamos aqui, eles vão se ajustando. Então, as forças de avanço, que a gente chama aqui de unicidade, e as forças de atrito, que são a separatividade, elas se unem para ocorrer um ajuste necessário. Seria mais ou menos assim como lavar uma roupa que está suja, por exemplo. É preciso o atrito, né? Então, essas forças se juntam para que a gente chegue à unidade. E no caminho, nós vamos encontrando as resistências, pois gera medo, insegurança, estranheza todo esse novo.
e é absolutamente natural. E na segunda-feira a Leila até falou um pouco sobre isso, né? Eu vi pelo tema dela. Então, as nossas crenças e as nossas razões ficam brigando com a realidade, com o fluxo da vida. E quanto mais resistência, mais energia eu gasto para me defender. E a evolução pessoal, né, gente, está acima de tudo isso. É como quando a gente planta uma semente. Algumas vingam e outras não, no tempo certo, né? E aqui é que eu vejo que a determinação faz toda a diferença. Com esse caminhar que é de cada um, né? Os dramas, as justificativas, elas começam a cair por terra. E não importam as histórias. Eu lembro quando eu cheguei aqui, muitos dramas, justificativa para tudo, e chega uma hora que isso cai, né? E a determinação me auxiliou bastante nisso. Porque toda resistência ela é espontânea, né, gente? Quando estamos diante de uma situação que não é conhecida, vem o medo, vem a dúvida, vem a falação, né? Mas fortalecidos com a nossa prática da fórmula, o fluxo começa a trabalhar. E aí surgem as transições. Por exemplo, dói o ombro, eu perco o horário de entrar na sala para assistir às aulas, o computador enguiça, tem insônia, enfim, eu acho que todo mundo aqui conhece isso, né? E grudados no sintoma é como a gente fica, no não querer, né? Quando, na verdade, o que precisamos é só deixar, é muito mais simples do que a gente imagina. Aguardar um pouco, pois ao permitir, né, quando eu dou essa permissão, vem à tona o que é necessário. E a experiência aqui acontece, independente das histórias, das nossas crenças, e tudo isso nos mostra aquilo que estamos resistindo. Então, é um processo de confiar e deixar o fluxo agir. E como acontece essa determinação, né? Aqui eu posso contar um pouquinho da minha experiência. Eu sempre fui uma pessoa, conforme a Cláudia falou, extremamente determinada. É do meu perfil isso. Então, se existia uma dificuldade, ao menor sinal de que algo poderia me ajudar, eu ia atrás. Então, eu vivia atrás de tudo que me era sugerido, né? E existia uma busca genuína. E por que não mudava? Por que não resolvia, né? Eu sinto hoje que o que mudava era mais no superficial, algumas coisas resolviam, mas à custa de um gasto energético muito grande. E eu vejo hoje que não resolvia porque eu não tinha livre-arbítrio. Ao contrário do que eu sempre achei e disse, eu tenho livre-arbítrio, eu escolho, né? Hoje eu percebo o quanto eu era levada pelas circunstâncias. E aqui na Synergy, com a prática da fórmula, eu iniciei o fortalecimento dessa minha convicção, né? E como que ela acontece? É só com a validação dos resultados. E aqui nós temos uma ferramenta maravilhosa para validar. E isso me ajudou muito, que é a ferramenta da gestão pessoal, que para mim é uma métrica. E não há como não seguir adiante, pois os resultados através dessa ferramenta, eles ficam evidentes. E a convicção, aos pouquinhos, vai sendo fortalecida. Eu lembro no começo, quando eu participava das aulas de gestão, nossa, era uma confusão, eu não conseguia entender, eu me perdia. Claro, existia uma desordem aqui dentro. E aos pouquinhos, ela foi se organizando, foi aparecendo a força e foi se organizando. E a determinação, inicialmente, para mim, aqui na Synergy, era participar de tudo, inclusive das 3 aulas que se repetem no dia. Então,
tinha aula da prática da educação, eu participava de manhã, na hora do almoço, de tarde, né? Eu sentia necessidade, eu queria avançar, né? É a determinação. E com o passar do tempo, com essa participação ativa, algo foi se modificando aqui dentro. E eu fui percebendo uma mudança no meu estado, gradativamente. E aí eu comecei a ir diminuindo um número menor de aulas. Às vezes ainda participo, porque é tão profundo o que acontece comigo, que eu preciso dar um tempo, esperar que aquela aula assente e retomar a aula depois. Para mim funciona assim. E isso foi muito importante para o meu processo, né? E paralelamente eu registrava os meus propósitos e acompanhava no mínimo uma vez por semana através da gestão. E também participava direto das práticas compartilhadas, que hoje nós temos 2 vezes ao dia, e que a partir do mês que vem teremos mais horários, né? Então, esse campo que se formava na prática compartilhada fortalecia mais ainda essa minha determinação, essa busca. E eu também, inicialmente, apresentava resistência, gente. Isso é um processo natural. Demorei para buscar orientação, sabe? Estava ali disponível para eu poder compreender e poder caminhar, né? E muitas vezes eu me sentia perdida, confusa, com uma percepção distorcida da realidade. Então, quando eu comecei a ir para a orientação, eu percebi que ela me levava para algo mais puro no processo e trazia a compreensão da mecânica do fluxo naquela situação específica. E existia até um respiro aliviado quando eu saía da orientação, né? Mesmo que às vezes o que eu percebesse fosse algo profundo, mas tinha uma confiança, uma fé de que era possível para mim. E muitas vezes eu percebi que, na verdade, o que acontecia comigo, apesar da determinação, é que eu estava agarrada nas minhas crenças. E soltá-las não é muito simples. Mas com esse apoio, né, e indo para a experiência direta, com as oportunidades que apareciam, tudo era aproveitado de uma maneira muito positiva. A ponto de ter momentos assim, onde determinadas situações se repetia, e eu conseguia agradecer, porque se estava se repetindo é porque eu precisava olhar para aquilo. E quantas vezes aconteceram situações que eu nem enxergava, né? Até que chegou um momento onde o trabalho do fluxo estava caminhando através da minha percepção, né? E começou a aparecer uma necessidade de dar um passo a mais na minha vida. E eu comecei a perceber que dependia só de mim. E eu não tinha muito claro esses passos, mas havia uma certeza. E através dessa certeza, algo se soltou. Então, olha que maravilhoso, né? Todo esse processo, todo esse caminhar e ter a força a ponto de me sentir um pouco mais livre para ter o meu livre-arbítrio de escolha, né? Em muitas situações surgiam desafios e essa determinação fazia diferença, porque eu abraçava e ia. Eu sentia internamente que precisava dar um novo passo. E caso contrário, eu ficaria com algo que a gente sempre aborda aqui nas aulas, a Cláudia fala bastante. Mais do mesmo, né? Entrava num ciclo de repetição. E em muitas situações eu me preparei várias vezes e continuo me preparando para tudo de novo que aparece, né? E aqui dentro passa a existir um processo criativo. E até com ele eu fiquei confusa. Até que um dia eu busquei orientação e me foi dito, Thaís, isso é um processo criativo.
tá vindo tudo para você, né? Então, ideias, frases, conclusões, e eu comecei a anotar. Então, aqui em casa tem caderninho em tudo quanto é lugar, né? Tudo que vem, eu aproveito, né? E depois eu vou reformulando tudo isso, melhorando, acrescentando para várias situações, gente, de relacionamento, de trabalho, na família, com os amigos. E hoje eu percebo que isso já é um preparo para o grande final, como diz o outro, né? Para ter uma experiência direta de uma outra forma. E a gente vai digerindo aos pouquinhos essa criatividade que vem. E, de repente, quando surge a oportunidade, já estamos prontos. E é tão bom, gente, tão diferente isso. E é surpreendente, né? Porque os impeditivos que eu sentia como se estivesse fora, é tudo externo, não me dão oportunidade, ou escolheram outra pessoa. Não era nada externo, gente. Tudo isso estava aqui dentro de mim, né? E agora, percebendo do que se trata o livre-arbítrio, culpar o externo, como disse o Carlos numa das aulas essa semana, é apenas distração, né? Eu me distraio e perco tempo em achar culpados. E hoje eu posso experimentar tudo que a vida me oferece de uma outra maneira, né? Eu me permito, porque eu estou fortalecida. E isso é um processo, gente, quase que automático, não tem muito um pensar. Eu me sinto fortalecida, sinto que tenho essa força e vou, né? A circunstância não muda o meu livre-arbítrio. Essa é a grande diferença. Ele não está condicionado a nada, né? E este é o presente que a determinação nos dá. Então, nós temos aqui na Synergy as premissas, né? Que quem é aluno já tomou contato com isso, que é a propriedade, a posse e a responsabilidade. E como é isso? O primeiro contato que eu tomei com isso foi assustador, né? Porque a propriedade, o que é? Tudo que está dentro de mim é meu. Olha que interessante, não tem nada fora, é meu que está aqui. E a posse, né? Nada pode invadir esse meu espaço sem a minha permissão. Então, olha quanta liberdade, né? Se alguém me agride, por exemplo, eu posso escolher, eu posso dar permissão para isso criar uma situação insuportável, com desgaste de energia enorme, ou não. E a responsabilidade, né? Eu tenho livre arbítrio para pensar, sentir, escolher e agir perante a vida. Então, em linhas gerais, gente, a minha experiência com relação à determinação nesse caminho de volta para casa é isso, né? Esse trabalho contínuo, esse fortalecimento, essa unidade, porque cada um de nós aqui somos únicos. Assim como eu sou, todos são, né? E aqui nós temos a possibilidade de descobrir isso de uma forma muito bonita, porque a Synergy também segue o fluxo, né, Cláudia? Quando tem as mudanças, a Synergy também está orientada pelo fluxo e dar os passos. Então, é assim que eu vejo essa determinação na volta para casa. Deu para compreender, pelo menos para mim chegou legal aqui os frutos que você colhe com a determinação, né? Nessa direção e sentido que a gente está tocando aqui. Alguém mais tem alguns frutos com relação a alguma experiência, com relação à determinação dentro do processo, dentro do caminho, que conforme foi ouvindo a Thaís, foi reconhecendo também? Tem alguma pergunta que vocês queiram fazer para a Thaís?
Está aberto, né, gente? Aproveite. É sempre muito rico. Às vezes, uma pergunta abre um novo caminho, né? Uma nova percepção. Eu não sei se ficou claro para vocês o que é essa volta para casa, né? Esse encontro com a unicidade, essa possibilidade que nós temos aqui. E de uma outra forma, gente, sempre muito bem cuidado, né? Thaís, eu vou aproveitar, então, já que ninguém abriu, eu queria que você falasse mais da determinação, sabe assim, desse movimento da determinação, onde você reconheceu os frutos mesmo, sabe assim, é como quando você mesmo fala da convicção, como são esses frutos que você fala por ter essa firmeza, essa continuidade, porque determinação tem a ver com perseverança, né? Sim, Tem a ver com manter uma mesma direção, né? Definir algo e manter uma mesma direção, não mudar de rota, digamos assim, né? Então, você falou de dois frutos aqui que eu achei legal, que você reconheceu, né? Que eu lembro, o processo criativo, né? Como a validação desse processo criativo interno, que eu acho bem característico da experiência que muitas pessoas aqui têm. Eu acho que é legal a gente falar sobre isso. E o resgate de livre-arbítrio, essa capacidade de escolher diante de, né? Então, assim, você já tinha determinação. Como é ter determinação com o resgate de livre-arbítrio? Entende? Como funcionam esses frutos para você que vem dessa determinação? totalmente diferente, né, Cláudia? Porque a determinação é uma característica em mim. E a busca, a busca é importante, né? Se eu tenho a determinação, eu vou buscar conhecer aqui em mim o que há, né? Porque essa insatisfação, digamos assim, né? Ela sempre esteve comigo, de algo que eu nem sabia realmente como era, né? E a determinação, ela nos movimenta e ela é fortalecida. E essa determinação aqui dentro, aos pouquinhos, a gente vai percebendo a possibilidade de escolha, né? E da escolha certa para mim, para aquilo que eu necessito, né? Não sei se eu respondi a tua pergunta, Cláudia, mas é nesse sentido mesmo. E Sim, eu vejo que eu perdi muitas oportunidades na minha vida. E por coisas até que não eram conscientes, eram muito bem justificadas, né? sim. E essa prática da justificação aqui dentro, ela vai se dissipando, gente, né? Então, se eu tenho determinação nessa busca, o fluxo vai me mostrar o que há e o que precisa ser feito. E é incrível, porque é como um jardim, né? A gente planta e de repente começa a surgir florzinha, graminha, matinho também surge, né? E a gente, com o livre-arbítrio, vai aprendendo a discernir, né? Isso é um matinho, isso eu posso aproveitar. E quanto crescimento provém dessa escolha essencial? Porque é uma escolha essencial, né? Sim, que você ligou até com uma experiência de voltar para casa, né? Essa Sim, liberdade de ter essa escolha essencial. sim. E o voltar, Sim, pode falar. Não, pode falar. o voltar para casa, gente, é porque todos temos potencial e pleno. Então, antes que existia em mim, assim, às vezes eu olhava para uma pessoa e dizia, mas como ela vai dar conta? Não tem nem com o quê. E isso aqui não existe, né? A unidade é para todos. Então, voltar para casa é fazer todo esse caminho e viver com livre-arbítrio, na unidade, né? É claro que as situações que nos tiram, elas permanecem aí. A diferença é como eu me porto
como eu respondo a isso? Como um estímulo ou como algo que faz eu me recolher e desistir de tudo? Eu tenho uma experiência de determinação, te ouvindo também, fui refletindo internamente, não sei também se alguém tem, se pode contribuir. É uma determinação diferente, onde existe flexibilidade junto, adaptabilidade junto. Então, é como se internamente você sustentasse uma coisa que eu não tinha antes, era uma determinação mais rígida, era uma determinação mais diferente a experiência de determinação, e hoje é uma determinação que envolve uma flexibilidade. É como se no centro tivesse a determinação, que não muda a rota, mas na lateral ela fica sempre flexível, se adaptando. Então, é uma experiência de determinação para mim, Cláudia, muito diferente. Eu acho que isso tem um pouco a ver com a flexibilidade para mudança, abertura para mudança, porque muitas vezes a determinação é vista como siga independente de qualquer coisa. E eu percebo que aqui você segue algo, mas você se adapta, flexibiliza, tem uma adaptação para mudança que vai ficando mais fácil abarcar o novo, como você falou, do conhecido para o desconhecido. Então, para mim, é uma experiência bem diferente de determinação, uma experiência direta do que é a determinação essa observação aqui, trocando, né, dentro dessas experiências diretas que a gente tem de potencial pleno. E que vem junto com a escolha essencial, né, Cláudia? Então, se permitir experimentar e cada vez isso vai aparecendo num crescendo, porque essa experiência direta é que transforma, né? E que mostra o quanto coisas que a gente julgava que era impossível e hoje é possível. E essa flexibilidade é bem interessante mesmo, porque ouvindo você agora é até uma característica que me faltava um pouco, sabe? Existia uma capa de flexibilidade, mas internamente eu era muito dura comigo, né? A ponto até da perfeição, por exemplo, né? Até que aqui eu pude ver que a procrastinação era, na verdade, uma desculpa para que eu não realizasse o que precisava realizar. Isso ficou bem claro aqui. Ok. Alguém quer comentar alguma coisa? Quer compartilhar algo? Fazer alguma pergunta? Ok, pessoal. Então, a gente finaliza aqui a nossa oficina. Thaís, obrigada por você compartilhar, principalmente da tua experiência pessoal. Eu quero dizer que aqui a oficina está aberta para todos vocês. Quem tem algo importante do cotidiano, né, que percebeu que faz diferença, que é específico do potencial pleno que a gente tanto comenta aqui, participe, sabe? Eu acho legal vocês colocarem, darem voz, e vai ter apoio aqui entre todas nós, né? Eu acho que a gente sempre pode dar apoio uma para outra aqui, né? Cada participante pode apoiar o outro nessa mesma direção. Então, gente, obrigada pela participação. Bom dia, Thaís. Obrigada mais uma Bom vez. dia, gente. Muito obrigada. E venham para a oficina, é uma oportunidade ímpar. E tem muitas pessoas aqui bem capacitadas, ou com experiências bem interessantes, né? Venham, a gente recebe o apoio para estar aqui, tá? Bom dia, obrigada a todos. Obrigada, Cláudia.